Bom, então tá. Espera as apresentações. Então tá, boa tarde a todos. Estamos iniciando então o evento Queimadas, Questões Socioambientais e Sustentabilidade, promovido aqui pela ILEA. Desde já a gente agradece a presença dos que vieram nesse dia chuvoso. De minha parte eu agradeço em especial a Isis pelo convite. O meu nome é Pablo Guzmão Rodrigues, eu fui escalado para ser mediador aqui da conversa. Vai envolver as senhoras aqui ao meu lado. Da esquerda para a direita, Ana Paula Moreira Rovedeiro, professora associada do Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Santa Maria, orientadora de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, ambos da UFSM. Membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica sobre Gestão 2019-2021, desenvolve pesquisas e extensão em restauração ecológica de ecossistemas degradados, relação solo-floresta e biologia do solo. É coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas, NEPRAD. Lorena Cândido Fleury é professora adjunta do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2006, mestrado em Desenvolvimento Rural, 2008 e doutorado em Sociologia, 2013, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado na Université Paris. Como pronuncia tudo isso? A gente pode pular essa parte. Tá. Bom, foi em Paris, La Défense. Sua tese, Conflito Ambiental e Cosmopolíticas na Amazônia Brasileira, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte em perspectiva, recebeu o prêmio URGS Melhor Tese em Ciências Humanas em 2013 e o prêmio ANPOX Melhor Tese de Doutorado em Ciências Sociais, menção honrosa 2014. É integrante do grupo de pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, temas, e do grupo de pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento, GEPASSE, vinculados à URGS também. Atua na área da sociologia ambiental, com ênfase no estudo de conflitos ambientais, projetos de desenvolvimento, estudos sociais de ciência e tecnologia e sociologia das mudanças climáticas. A outra é Kate Lima de Lima, possui curso técnico profissionalizante pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, ensino médio no Colégio Objetivo do Amazonas, 2000, atualmente é auxiliar em saúde bucal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, indígena da etnia Ticuna do Amazonas, acadêmica em políticas públicas, servidora pública da área da saúde da Prefeitura de Porto Alegre. Antes de passar a palavra para elas, eu vou só fazer uma breve introdução aqui, tentando trazer alguma contribuição da minha experiência acadêmica, a minha trajetória acadêmica e experiência profissional. Eu sou biólogo formado na URGS aqui, trabalho na área ambiental há 15 anos, sou licenciador ambiental do município de Triunfo, aqui próximo a Porto Alegre, município que tem o polo petroquímico, e também tenho uma trajetória acadêmica na área da paleontologia, com mestrado e doutorado aqui na URGS também. E uma diferença fundamental, né, de um enfoque paleontológico para qualquer trabalho que se faça na área ambiental do tempo presente é a escala de tempo. Na paleontologia, 1 milhão de anos não é nada. Em trabalhos ambientais, também existe uma escala de tempo que é maior, não é tão grande quanto a escala geológica, mas é maior do que a escala de tempo da nossa vida cotidiana. Então, porque o tempo, a escala ecológica, para que certos impactos no meio ambiente sejam percebidos, muitas vezes ela não é suficientemente pequena para que a pessoa que está provocando, naquele momento que está provocando, perceba os efeitos, né? Então, na minha prática de trabalho, muitas vezes eu me deparo com pessoas que usam a queimada como prática para limpar a terra e, invariavelmente, a pessoa é cética quando se fala, eu vou advertir não só a questão de emissão de CO2, mas o empobrecimento do solo, e a pessoa, isso é bobagem,
No ano que vem, a vegetação vem, que é uma beleza. E o cara está falando pela experiência de vida dele. E muitas vezes o discurso ambientalista, ainda que cientificamente embasado, ele é encarado com uma certa ideia de que, isso aí não dá nada. Isso aí é um alarmismo. Aí, trazendo um pouco para Paleonto, quando a gente já trazendo para a Amazônia, a gente trabalha numa escala de tempo muito maior e vê modificações ambientais de escala global muito grandes. A própria Amazônia, há 300 milhões de anos atrás, estava no hemisfério sul, quase no polo sul, coberta de gelo. Há 65 milhões de anos, a Terra já está com a conformação dos continentes parecida com o que está agora, mas a Amazônia não foi sempre floresta. Ao longo de todo o período cenozoico, de 65 milhões de anos para cá, ela vai oscilando entre floresta e savana, conforme o clima se torna mais úmido ou mais seco. Aí, na verdade, tem fatores que se retroalimentam. A umidade favorece a vegetação, que, por sua vez, aumenta a evapotranspiração, que gera mais umidade, que favorece mais vegetação. E essa umidade, inclusive, que é a grande importância da Amazônia para o resto do mundo, como ela não é o pulmão do mundo, mas ela é um grande ar-condicionado do mundo. A gente, inclusive as áreas ao sul da Amazônia podem ficar mais áridas, semiáridas, com um efeito que ocorre lá. E eu acho importante a gente saber desses fenômenos de maior escala, até para a gente tentar prever o que pode acontecer. Já tem ecólogos com pesquisa atual dizendo que o ponto de virada para um processo de savanização, crescimento da savana de novo, pode ser 25% de floresta que se perca. Isso não parece muito, E, além disso, o solo da Amazônia é pobre, E, então, é diferente de alguma área daqui, que se tu vai perder, vai ter um corte raso, vai perder mata nativa, e porque vai ter algum lugar, vai ser feito um empreendimento, vai ser usado para agropecuária, mas se deixar regenerar naturalmente, é muito provável que daqui a 50 anos uma floresta se restabeleça ali. Na Amazônia o solo é pobre, então talvez seja irreversível o processo. A exuberância da floresta amazônica hoje, ela é mantida pela própria riqueza da floresta. E sempre esses impactos, seja as queimadas da Amazônia, que hoje o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que potencializou, algo assim, ou Belo Monte, que eu vi aqui que tem palestrante aqui que trabalhou com isso, ou a mina Guaíba, sempre por trás disso tem um discurso do progresso. E é uma ideia de progresso que eu acho que muitas vezes passa por cima de pessoas. Então, eu vou passar a palavra para Kate Lima de Lima. Agora sim, boa tarde, pessoal. Meu nome é Kate. Estou graduanda de Políticas Públicas, vou me formar agora esse ano. Eu fui convidada pela ISIS, eu estava no 7º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que foi aqui na EZFID. Isso. Que foi aqui na EZFID. E a ISIS me fez o convite sobre o tema. Ela procurava uma liderança indígena, mas no momento, a gente não estava com lideranças lá no encontro. E eu aceitei o convite para falar, como eu falei para ela, Isis, eu vou te falar de vivência. Eu sou nascida e criada e sou amazônida. Além de ser amazônida, eu sou indígena. Então, o que eu venho falar aqui está nos livros, estão nos artigos, estão nos conteúdos, mas também está na minha vida. E ela disse, tudo bem, pode vir, a chuva atrapalhou um pouco, mas não impediu que acontecesse esse encontro. Então, as queimadas na Amazônia, a possibilidade quanto à proteção do meio ambiente. Eu cresci ouvindo a seguinte palavra, coivara. Sempre, e toda a vida da agricultura, que a gente fala do ribeirinho, a gente fala do próprio indígena, ou então do caipira, daquele pequeno produtor, a queimada de coivara, que é a queimada da roça, eles praticam essa queimada na Amazônia. E eles dão um intervalo. O solo da Amazônia é muito pobre, como já foi falado aqui. Então, faz um intervalo entre 3
há 12 anos para aquele solo se recuperar. Isso se ele se recuperar. E é uma agricultura de rotatividade. Uma hora é milho, uma hora é feijão, outra hora é a macaxeira. Então, e eles vão dando esse intervalo. Há quem diga que a coivara, na verdade, protege a floresta. Porque nesse intervalo que se dá de 3 a 12 anos, até aquele solo não ser mais fértil, acontece o crescimento de outras plantas, de outra vegetação, e protegeria a floresta. Assim como há quem diga na primeira queimada já não tem mais solo e vira deserto, como eu já vi muitas vezes. Nas queimadas da Amazônia, para mim não foi nenhuma novidade ver a minha terra queimar. Porque por muitas vezes eu passei de Manaus a uma cidade chamada Presidente Figueiredo, que é a terra das cachoeiras, que fica a 107 quilômetros de Manaus, a 1 hora e pouco de Manaus. Por muitas vezes eu passei de carro ali e vi toda a parte da floresta queimando e os animais correndo daquela floresta queimados ou já mortos. E isso é uma técnica, essa técnica da coivara. Eu não acredito que seja a técnica da coivara ou que seja simplesmente a queimada, como dizem que há queimada espontânea, mas na Amazônia não há queimada espontânea, porque nós temos 96% de umidade naquela floresta. Quando eu chego aqui em Manaus, muito gaúcho chega comigo e fala assim, mas aqui é úmido, né? Então, tu não conhece a Amazônia, cara. Tu não conhece, aqui não é úmido nada. Lá, no dia, entre 96% e 98% a umidade. Isso é normal, tu sai do chuveiro, tu não sabe, tá secando água ou suor. Então, como é que vai ter uma queimada espontânea? Entre a Amazônia e o Cerrado, sim. Porque lá acontece nos meses de setembro, outubro, até mais ou menos fevereiro, é o nosso verão amazônico. Esquenta, chega a quase 50 graus, sim, a folha fica seca, mas ela tem uma combustão, ok? Mas isso não vai chegar ao exagero que chegou agora, essa intensificação, como se falou o próprio presidente lá na Arábia Saudita. A intensificação para o desenvolvimento. Agora eu queria saber o desenvolvimento de quem? Então, a Amazônia, ela não tem essa combustão, imagina só, o uso indiscriminado das queimadas como técnica do preparo da terra sempre foi atribuída para o indígena, sempre foi atribuída ao pequeno produtor. Isso é uma visão racista, isso é uma visão preconceituosa. Também tem métodos que vêm dos plantations, né, que vêm dos latifundiários. Eles também queimam floresta. Eles puxam floresta com corrente. Eles acorrentam quilômetros, hectares e hectares e puxam aquela floresta para o chão, deixa secar e depois queima. Ali existe tribo indígenas morando. Eu não lembro agora, porque eu estou nervosa, mas existe uma tribo indígena. Eu não lembro se foi... não, a Miriatroaria é outra história. Uma tribo indígena que eles derrubavam a floresta, isso durante o dia, saíam do seu serviço, à noite esses mesmos indígenas dormiam em cima da floresta, em cima do que está derrubado, de manhã cedo eles saíam e continuava derrubado, porque eles não têm para onde ir. E como é que eu posso atribuir a esse indígena 93% da culpa, 100% da culpa de uma Amazônia inteira estar queimando? Eu não quero falar aqui para vocês também do bom selvagem, tá? Bom selvagem não existe. Não sou Jean-Jacques Rousseau e vou ficar falando aqui sobre o índio bonzinho. Porque tem índio também que se envolve com grilagem de terra, que se envolve com as madeireiras, que se envolve com a venda de animais pela pobreza ou que vende as próprias filhas. Isso acontece na Amazônia também. Isso é comum, você passear de barco e ver os indígenas vendendo os filhos para estuprador comprar. Então, não estou querendo aqui também falar do bom selvagem. Mas essa agricultura, que por muitos anos existe, que é a da coivara, meu Deus, como é que a gente pode atribuir, né, aos indígenas que estão lá, não sei, 12 mil anos, até mais de 12 mil anos, no território, ser responsável por mais de 90% da queimada das florestas? Isso já teria acontecido há muito tempo, né? Pequeno produtor, né? Então, assim... As pessoas fazem esse tipo de relação, assim como aquela indígena da etnia Kalapalo, que o Bolsonaro usou para que ela falasse que são os próprios indígenas que queimaram a floresta, a Yassani Kalapalo.
desse governo perverso. Porque se tem, assim como o Eduardo Galeano falou, vou ler um trecho que é um trecho que eu sempre leio. Os índios são bobos, vagabundos, bêbados. Mas o sistema os despreza. Despreza porque ignora. Ignora porque teme. Por trás das máscaras do desprezo aparece o pânico. Essas vozes antigas, teimosamente vivas, o que dizem? O que dizem quando falam e o que dizem quando calam. Isso daqui o Galeano falou, e é por isso que se atribui a nós indígenas, sem defesa, sem estudo, sem voz, sem vez, uma atrocidade dessa que é a queimada da sua própria terra. Se hoje existe mata, é porque existe indígena. Enquanto existe indígena, vai existir mata, vai existir vida. Terra, vida e demarcação, que é muito importante, porque a demarcação da terra não pode ser feita por cima dos corpos dos índios. E isso também faz parte dessa queimada, dessa criminalidade que está acontecendo agora. E isso tudo vem também sobre a questão do índio ser invisível. O índio é visível quando está acontecendo agora, como ele usou a calapalo. Agora sim, nós temos um indígena aí falando sobre a questão da queimada. Mas esse embranquecimento que acontece, quem é índio? O que é ser índio? Afinal, para o indígena fazer parte da prateleira da carne mais barata do mercado, é comum, né? E a partir do momento que o índio reconhece a riqueza da própria terra, vem a ganância dos latifundiários, o índio vê que a vida dele vale pouco porque a terra dele vale muito. Então daí vem a nossa luta, vem a nossa guerra, sim, os nossos rostos pintados com nossos grafismos para dizer, estamos aqui, não vamos deixar, resistimos e existimos. Bom, ele já falou, ele estava falando no começo agora sobre a questão da Arábia Saudita, né? Que o Bolsonaro falou que intensificou, até porque a Amazônia é úmida, agora ele assume. Né? Então, a gente tem que... E mesmo assim, ele desfaz da fala da própria indígena da Calapalo sobre isso. Na minha vivência na Amazônia, o que mais acontece, e na própria cidade, é engraçado que Manaus é uma cidade onde tem menos árvores do que Porto Alegre. Porto Alegre tem mais árvore que Manaus. Por quê? Pela derrubada e pela queimada. Mas não é isso que queimou a Amazônia. Isso daí é o que a gente chama de, lá em Manaus, a gente chama de invasão. Até a cidade foi construída de uma maneira não uniforme, desorganizada, e então o indígena ele está perdendo o terreno dentro da própria floresta, ele vem também pela grilagem de terra, porque lá os latifundiários chegam na tua casa e dizem assim, tu vai sair daqui a 2 horas, se tu não sair tu vai morrer. E eles saem. Mas para que isso? Porque eles precisam daquela água para poder irrigar a soja. Então eles tiram o ribeirinho, expulsam o ribeirinho vai miseravelmente para a cidade de Manaus viver como mendigo. E que vai criando toda essa história de que o índio é vagabundo, de que o índio é mendigo, de que o índio não quer estudar. E isso faz parte, infelizmente, hoje, da história do indígena no Brasil. Então, é o que eu posso dizer hoje, tenho mais coisa para falar, sem quem quiser perguntar, mas assim... Quem se reconhece indígena, o que está fazendo sobre isso? E você não indígena, o que você está fazendo? Qual é o teu papel na luta pela vida do planeta? Obrigada. Ana Paula, então. Ah, sim, pois é. Perguntas no final, então. Tá. Bom, então, depois desse depoimento, nem me resta muito o que falar, né? É um depoimento de vida, de vivência. Mas eu agradeço a oportunidade, o convite, através da Isis, da Aline, né? E gostaria de dizer algumas coisas antes. Primeira coisa, vocês me desculpem pela apresentação que eu fiz, porque
eu e a Aline, a gente trocou tanto e-mail que se perderam uns e-mails ali no meio. E eu não sabia se tinha que fazer a apresentação, se não tinha. Aí ontem a gente conseguiu se falar. Então eu fiz de ontem para hoje. Só coloquei algumas informações que eu gostaria de trabalhar, tá? E quero dizer também que eu acho muito importante dizer isso, que eu não sou uma especialista em Amazônia. Eu não sou uma especialista em queimadas. Eu sou especialista em restauração ecológica de ecossistemas florestais. Essa é a minha linha temática de atuação. Mas eu não estranhei quando as meninas entraram em contato comigo, porque eu tenho recebido bastante demanda em frente a esse absurdo que foi, né, tão chocante da queimada e da fumaça atingindo a nós. Não sei se vocês notaram aqui em Porto Alegre, mas Santa Maria foi muito claro, as piscinas ficaram negras de fuligem. Então eu tenho recebido essas demandas de fala, mas eu acho que é importante dizer isso. Por quê? Agora nós já vou explicar para vocês por que eu acho importante. Porque é uma apropriação, sim, de lugar de fala, né? Se não é a minha vivência, como é da Kate, eu estou me apropriando de um lugar de fala. Então eu vou traduzir, falar numa linha que relaciona a minha forma de ver, a minha forma de interpretar, com a minha experiência em restauração ecológica de ecossistemas florestais. E muito fui contemplada pela fala dos colegas de mesa aqui. Mas isso é importante dizer que, então, eu peço permissão, né, aos povos da floresta, eu peço permissão aos espíritos ancestrais para poder estar aqui e contribuir um pouco com essa discussão. Tá? E por que é importante dizer que é uma apropriação de lugar de fala? Vamos ler alguns adjetivos muito comuns de se ouvir ou de se ler quando se fala em Amazônia. É um espaço vazio, né? A Amazônia é vazia, né? Subdesenvolvida, atrasada. O que mais? Aquela ali é muito bonita, né? Fronteira de recursos, né? Quase como deixar bonitinho para dizer que a gente tem que ir lá e explorar, né? Então, problemática eu acho ótimo, né? Problemática para quem? Né? É vazia de quê? Né? Mas o que acontece? Esses adjetivos, eles se tornam comuns ao se falar da Amazônia, porque nós sempre vemos a Amazônia de fora para dentro. Nós não damos voz aos povos, que são os povos da Amazônia. Assim como também não damos voz aos indígenas daqui da região sul, né? Até mais massacrados, né? E retirados da sua cultura. Então, é importante que nós observemos que toda a trajetória de tentativa de levar o progresso, entre aspas, para a Amazônia, ela sempre se faz com o olhar de fora. Nunca se pergunta, né, ou se trabalha os programas, né, junto com as populações locais, regionais. Então, eu fiz um compilado bem rapidinho que eu fui colocando no PowerPoint, agora vinha no ônibus e ia colocando. Por exemplo, nós temos praticamente todos os programas e todas as ondas desenvolvimentistas para a Amazônia pautadas no levar o progresso. Vamos levar o mundo civilizado. Né? Então, isso já começa, tem um texto bem famoso, que é o Discurso da Amazônia, do Getúlio Vargas, que é bem famoso, então é quase que uma inauguração, né, desse merchandise aí dos governos. Aí depois, por favor, vai passando para mim? Depois a gente vai pular aí para a década de 60, principalmente a partir do golpe militar de 64. Então, nesse período de 60, 70 e até 85, já na reabertura, né, mas principalmente a partir de 60, um lema dos programas para a Amazônia era levar o homem sem terra para a terra sem homem. Né? E o outro lema era o integrar para não entregar. Então, a retórica, né, esquizofrênica de ocupação da Amazônia por outros países e que, na verdade, só camufla a entrega efetiva, que é a entrega a grupos que não são nacionais, né, e que não têm esse vínculo com a região. Por favor.
Bom, então, sempre houveram seres humanos na Amazônia. Né? Então, que terra sem homem é essa? Eles estão lá. Só como a Kate falou, são invisíveis para o sistema. Né? Para a sociedade dita civilizada. E, inclusive, nós já sabemos que a floresta amazônica, como ela está hoje, ela também é uma construção desses grupos de indígenas, de ameríndios. Já se sabe que, através das suas coivaras, das suas rotações de terra, eles iam selecionando as espécies que lhe eram de interesse. Né? Então, a gente tem uma construção que é um presente dos grupos para o nosso presente. E um dos exemplos mais emblemáticos, né, dessa presença antrópica é a terra preta de índio, né, bastante estudada atualmente, e que é o registro, né, a testemunha desses locais onde eles acumulavam os seus restos de alimentos, restos de cerâmica, e que nós temos hoje um dos solos mais férteis da Amazônia, que é a terra preta de índio, ancestral já, né? E, então, como assim não tem homem, não tem ser humano na Amazônia, né? Tem um dado que eu acho terrível, que é do século XVIII, é um vigário do que era a província, né, de Belém, mas Belém não significava a cidade de Belém como a gente vê hoje, era uma grande área da Amazônia, né? E ele estava no seu leito de morte, e creio que muito arrependido ou com muito peso na consciência, né? Não sei. E ele mandou vir o que seria um escrivão, talvez, né? Para juramentar um depoimento. E ele depõe, então, no seu leito de morte, que nos seus 32 anos de vida como vigário dessa grande província, que era Belém, ele estima que ele viu morrer 3 milhões de indígenas, de 400 tribos. Isso no século XVIII. Então, se deu para fazer um genocídio de 3 milhões de indígenas em 32 anos, quantos haviam antes? Né? Tá? Vamos lá? Pode passar? E aí a gente passa para um outro momento, né? Então, de uma forma geral, né, e bastante generalizando, é claro que existem outras ações, mas de uma forma geral, os programas que pensaram a Amazônia, eles foram desenvolvimentistas e eles não levaram desenvolvimento para a Amazônia. Né? As taxas de desemprego, as taxas de pobreza, né? A Kate colocou muito bem que muitas vezes é o desespero da pobreza que leva a algumas atitudes, né? Quase que brutaliza o ser humano, né? E, então, eles não pensaram, não levaram o desenvolvimento social. E aí a gente chega, então, em alguns momentos... Por favor, mais um item antes disso. Que a gente vê, assim, por exemplo, no início da ditadura militar, a Sudã, né, que era a Secretaria de Desenvolvimento, né, ela é desagregada e se retiram cadeiras dos seus representantes regionais. Alguma coisa parecida com algo que a gente viu agora no começo de 2019? Né? Então, se retirou e se colocou representantes atrelados ao governo federal, né, na época já em Brasília, que era o governo da ditadura militar. E então começa um forte programa de financiamento, de subsídio, de empréstimo a fundo perdido, de incentivos fiscais. E quem que se apropria? Né? Os seringalistas, o capital estrangeiro, esses grupos que detêm o diálogo com esse poder central. Né? Então, nós temos, principalmente também, a partir do final da década de 70, o governo federal, da ditadura, ele já vinha num processo de endividamento, de dívida externa muito grande. Então, ele aposta na venda, né, na concessão das reservas minerais amazônicas, né, como uma forma de também camuflar essa inoperância econômica, essa incompetência, né, e tentar criar um programa de camuflagem mesmo. E então se começa a se pensar de forma maciça na extração mineral. Só que onde é que estão as jazidas minerais? Estão nas terras indígenas.
nem todas demarcadas, né? Até hoje tem muita coisa para ser demarcada, mas os indígenas estão lá. E aí começa o verdadeiro genocídio em pleno século XX, né? Na segunda metade do século XX. Vem à tona com a redemocratização, né? Há uma comissão a partir de 85 que consegue registrar, parear depoimentos e atestar a veracidade dos depoimentos. Então, a mando do próprio governo e de grupos econômicos, houve genocídio jogavam venenos, arsênico, jogavam materiais infectados com o vírus de varíola, sarampo, eles sobrevoavam as aldeias e atiravam, né? Então dizimavam, eles metralhavam a partir de aviões também, ou então chegando em emboscada, né? Então isso está relatado, documentado, a partir da abertura democrática de 85, né? Antes disso, em 79, houve uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar justamente aquele rio de dinheiro que foi para financiar grandes fazendas, né? Tinha compradores estrangeiros que chegavam a registrar 3 milhões de hectares. Ninguém sabe se eram mesmo, se era menos, mas registravam, eram terras, né, da União. E o que se observou? Que de todo o montante de recursos que foi colocado nesses programas da década de 60 e 70, através do BNDE, né, na época era BNDES, né, e da Sudã, apenas 14% voltou na forma de emprego. Outras melhorias sociais nem se percebeu, se diluíram no tempo. Tá? Aquele dado só ali, né, essa comissão de 85, ela registrou cerca de 8 mil assassinatos, tá? Nesse período da década de 70. E, então, alguns dados, né? Alguns dados mais atuais aqui. O que mudou de lá para cá? Né? 54% dos assassinatos no campo em 2017 de todo o Brasil se concentraram no Pará e em Rondônia. Os níveis de violência do período 16, 17, 18, eles retrocederam para os níveis mais altos, que são os níveis registrados no início da década de 1980. De 2017 para 2018, nós tivemos um aumento de 40% do desmatamento. E o ano passado se observou um fenômeno que provavelmente, né, os estudiosos dessas relações vão conseguir decifrar e relatar melhor, mas aconteceu um fenômeno que foi o seguinte: naquele período do primeiro turno para o segundo turno, houve uma explosão de desmatamento. Houve 61% a mais de desmatamento. E aí há os relatos, né, esses são dados do INPE, há os relatos que vinculam essa explosão, naquele período curtíssimo, à própria eleição, aos discursos de empoderamento de alguns grupos, né, durante o processo eleitoral, e que se sentiram já com esse empoderamento para fazer, né, o que queriam e não pensar em lei, em justiça, em nada, né. Bom, além disso, os colegas já colocaram aqui, o Pablo e a Kate, né, nós temos a questão da agricultura de commodities e da pecuária em larga escala para a Amazônia, que não é a vocação daquela região. E, como os colegas disseram, nós temos, sim, uma grande área de solos pouco férteis, né, um grande predomínio na Amazônia é de uma planície aluvial, ou seja, solos muito arenosos. Solos arenosos não conseguem reter os nutrientes para irem gradualmente disponibilizando as plantas. Então, como o Pablo falou, a floresta se mantém por ela mesma, ela se auto-perpetua. Né? A hora que tira de cima e se coloca, por exemplo, uma pecuária ou a soja, os estudos demonstram que mais ou menos em 70 anos você já tem um solo esgotado, que não trabalha com uma produtividade interessante para o mercado, né, de quem produz soja e pecuária, e ele é abandonado.
do jeito que está e outras áreas são abertas. E aquele abandono vai alimentando o processo de savanização. Nós temos áreas de savana que são naturais, como o Pablo falou, né? Teve uma alternância no tempo geológico, mas o que nós estamos vendo é uma intensificação da conversão dessas áreas, abandono, e aí sim, quando abandona, a floresta não consegue retornar. E os estudos do INPE, do professor Carlos Nobre, né, eles têm demonstrado que as mudanças climáticas globais estão se aliando ao processo de savanização e chegando a um ponto de não retorno. Né? O que se estimava, uns anos atrás, é que nós precisaríamos perder 40% da floresta para nós chegarmos a um ponto de não retorno. Com as mudanças climáticas, com as secas que nós vimos ali em 2015, 2010, 2005, 2010, de 15 a 17, teve uma seca muito intensa também, não só na Amazônia, mas em outras regiões do país. O que se concluiu desse cenário é que não, que há uma interação nesse momento com mudança climática global, processo de supressão, né, de conversão muito intenso, e que vai alimentando o processo de savanização, até um ponto que pode não retornar mais, e aí nós passamos para a desertificação dessa região. E aí vocês imaginam que vai ser o futuro do planeta com essa região, como você disse, é o ar-condicionado, né? Quando tu falaste isso, eu pensei também, pode ser também o chuveiro, né? Sim. Chuveiro do mundo, né? Porque leva a umidade através dos seus rios voadores. E aí que tá, né? De 15 a 20% já foi perdido. Se mais ou menos 25% já é um ponto de não retorno, a gente está perto. Então, é como os cientistas estão falando, né? Não é mais um momento de flexibilizar muito, é um momento de alerta máximo mesmo, de emergência climática no planeta. Tá? E a outra questão que eu acho interessante é que nos municípios campeões de desmatamento, são os mesmos municípios que têm a maior concentração fundiária. Então, como culpar a coivara do índio, do caboclo? Né? Se é justamente onde eles foram mais expulsos que nós temos os maiores problemas de perda da floresta. Pode passar? Bom, aí, avançando um pouquinho mais o tempo, a gente teve um período muito bom de protagonismo ambiental de 2004 a 2014 do Brasil, né, com também incentivos à redução do desmatamento, monitoramento. E foi um momento também de muita definição de unidades de conservação, reservas extrativistas, né, definição de territórios indígenas, que são justamente onde nós temos a conservação das formações florestais. E, então, a gente teve esse momento, chegamos em 2015 com o Acordo de Paris, com potencial, com protagonismo, com autoestima enquanto nação, para sermos, né, um dos atores principais do Acordo de Paris. Temos metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Temos outros acordos, talvez não tão conhecidos, né? Mas, por exemplo, nós temos, além do Acordo de Paris, o Desafio de Bonn. Nós temos a Agenda 2030 da FAO-ONU, o 20 por 20, o Acordo 20 por 20, que eu não lembro exatamente do nome, e que, se nós somarmos a maior parte do que nós estamos definindo como metas para o Brasil, nós temos que recuperar, restaurar 12 milhões de hectares. Nossa, mas é muita coisa. Mas vocês já pensaram o quanto nós conseguiríamos produzir de empregos, de novas cadeias produtivas, de novos produtos, de rede de sementes, de rede de viveiros, né, de técnicas, de empoderamento, de melhoria dos serviços ecossistêmicos, de produção de água, né? E de enfrentamento das mudanças climáticas, se nós conseguíssemos cumprir as metas assinadas. Tá? E esse protagonismo, ele foi governamental, ele foi da sociedade civil, ele foi, sim, de grupos econômicos também. Tá? Por favor, passa este.
E aí nós chegamos no momento atual, 2019, um momento, né, que é uma ruptura com essa construção que vem desde a reabertura. Teve, por exemplo, no governo FHC, teve a definição da reserva legal na Amazônia de 80% da propriedade, né, e depois entramos nesse período já das décadas de 2000, 2010. E agora a gente tem uma ruptura. Então eu trouxe para vocês aqui, eu fiz um compilado de algumas coisas que estão no nosso dia a dia agora, né? São algumas frases do presidente Jair Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral ele disse: a Amazônia não é nossa. Né? Então parece que remete a toda aquela construção, né, de ameaça, né, um pouco neurótica, de que vamos perder a Amazônia, embora na prática, quando nós privatizamos recursos, a gente perde mesmo, né? Não vai ter mais demarcação de terras indígenas. Qual é o problema com as terras indígenas? O problema é o que a colega falou. É uma visão estereotipada e irreal do que são as terras indígenas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Xingu. Então, quando a gente sai de Cuiabá em direção ao Xingu, a gente vai passando por essas extensas fazendas de pecuária, principalmente. Então, é muito homogêneo e as pastagens são muito degradadas, muito. Você enxerga de cima do avião as vossorocas, as erosões. De repente, começam a aparecer ilhas verdes diferentes, muda a textura da vegetação. Assim, opa, alguma coisa mudou. Logo a seguir, você enxerga lá de cima a aldeia indígena. Então, a gente vê bem direitinho a transição onde a TI está demarcada. E isso vai se prolongando, até chegar em Água Boa, Canarana, que são as portas ali para o Xingu. Então, qual é o problema? Que visão é essa que acaba com uma construção um pouquinho melhor, né, para os territórios indígenas? Vamos acabar com a fábrica de multas do IBAMA. Essa é uma piada muito grande, né? Porque menos de 2% das multas ambientais no Brasil são pagas. Então, cadê que fábrica de multa é essa que não produz, né? Essa fábrica está quebrada. E está mesmo, né? Está sucateado. O IBAMA, principalmente na região norte, é um problema muito sério. Falta fiscais, falta agentes. Se você for uma pessoa que tem capital, que tem condições, e for autuada, você pode contratar um bom advogado ou um grupo de advogado, e você consegue reduzir a sua multa até em 95%. Se você for um índio autuado, como tem um exemplo de um índio, não vou lembrar a etnia, mas é da Amazônia, que ele foi pego com bijuterias, com penas de arara. E ele foi multado. Ele estava indo para a feira, lá onde tinha a venda, ele foi multado. E ele não tinha como pagar. E aquela multa foi crescendo em juros, né? Então, 2 ou 3 anos depois, essa pessoa, esse cidadão indígena, tinha uma multa de 3 milhões de reais. Né? Ele nunca pegou um escritório de advocacia. Né? A multa vai, né, todo o processo tem andamento e o juiz do processo pede, então, para que se bloqueiem as contas desse cidadão e se bloqueiem seus bens. Ele não tem bem nenhum. Né? Mas ele não tem como ter a amortização de 95% da dívida. Então, é muito cruel, é muito desigual, né? Como a Kate estava nos falando. A Alemanha que vai financiar projetos no seu país. Aí foi sobre o Fundo Amazônia. Né? O Fundo Amazônia é um fundo praticamente a fundo perdido. Né? 60% do fundo fica com o governo federal, fica com a União. Ou então com os governos municipais e estaduais. Então, qual é o problema com o Fundo da Amazônia? O problema é você não conseguir ter as cadeiras no fundo. Você não consegue trabalhar com autonomia. Isso é próprio de um governo autoritário. A Amazônia precisa ser explorada, não abro mão disso. Isso foi agora lá nos Emirados Árabes, que o Pablo também comentou. Voltamos à retórica da década de 50. Então, nós ficamos andando, né? O que é ser explorada, né? Então, o que falta para a gente? Por favor, passe. O que falta? Falta o que a colega disse, né? Nós começarmos a ouvir, a dar
lugar de fala para a população. E aí eu gostaria de finalizar aqui, tem mais algumas coisas que eu quero mostrar, mas acho que já passei do meu tempo, né? Eu passei dos 20 minutos, né? Tem esse livro aqui, que é do Gilberto de Souza Marques, de Expressão Popular, ele traz uma citação na página 105 que me toca muito, porque eu trabalho com grupos da reforma agrária no Rio Grande do Sul. E eu acho que tem uma analogia muito grande com a visão estereotipada do índio. Ele diz assim, ele está falando disso, né, dessa invisibilidade. Ele diz assim, o caboclo, cuja família há várias décadas é dona de determinada extensão de terra, mas sem título de propriedade, passa a ser concebido como um invasor, intruso, não produtivo. Não lhes reconhecem direitos, mas lhes distribuem exclusão. No conflito com o grande proprietário, se criminaliza a vítima. Quando não lhe resta nada a não ser migrar para alguma cidade e clamar por programas sociais, logo lhe rotulam de preguiçoso. Então, é uma visão cruel, estereotipada e irreal do indígena, do assentado da reforma agrária, das populações, dos povos da floresta. E ele continua mais adiante e diz assim, grosso modo, não se pergunta a ela, a população local, sobre suas demandas ou possíveis soluções que ela possa indicar. É como se ela não tivesse capacidade alguma. E é por isso que a gente fica dando volta na mesma retórica, né, sobre programas ditos desenvolvimentistas que têm nos trazido até aqui com um momento que a gente chega, que é o Dia do Fogo, né? E que aí não tem nada a ver com a Coevara, como a Kate disse, né? As investigações já estão demonstrando a relação com grupos, né, de produtores rurais que se organizaram via WhatsApp para fazer o Dia do Fogo, como uma homenagem. Tá? E a maior parte das áreas que foram queimadas são áreas privadas e áreas públicas. Tá? Nessas áreas públicas, por exemplo, nós temos 70 milhões de hectares na Amazônia que são da União e não estão destinadas. Não estão destinadas a nada. É muito fácil a grilagem, né? E o que as investigações têm mostrado é que o Dia do Fogo foi uma forma, claro, de aterrorizar, de pressionar, mas de também se apropriar de grandes áreas públicas que estão lá e ainda não foram destinadas. Tá? E aí, como disse a Kate, né, nem preciso mais falar, a Kate já explicou. O que significa queimada na Amazônia? Não é da natureza da Amazônia, né? É uma região úmida, é uma floresta úmida. O que significa para o Cerrado? Para o Cerrado já é diferente. Inclusive, nas estratégias de restauração ecológica do Cerrado, o fogo pode ser um aliado. O fogo controlado, ele passa, ele germina o banco de sementes do Cerrado e permite que aquele banco de sementes autóctone da genética local, ele possa se expressar. Né? Então, você não introduz genes. Mas na Amazônia não é assim. E sempre houveram queimadas na Amazônia, tudo bem, mas é outra natureza de queimada. É uma queimada antrópica, sim, em áreas muito menores, controladas e muito relacionada a uma forma tradicional de uso da terra. Tá? E, então, essa queimada específica do Dia do Fogo, ela não tem precedentes. Nós tivemos aumentos das queimadas na Amazônia. A partir de 2005, nós tivemos 2010, de 2016 a 2015 a 2017, nós enfrentamos uma forte seca. E ela atingiu também, não sei se vocês lembram dos reservatórios de São Paulo, né, Rio de Janeiro. Por quê? Porque a umidade que vem da Amazônia, ela chega também nesses reservatórios. Ela também abastece esses reservatórios. E abastece a nossa umidade. Né? Então, o que os pesquisadores estão alertando é o seguinte, há uma intensificação das queimadas, vejam bem, não é nem do Dia do Fogo, tá? Porque isso é um caso à parte, com outro objetivo. Mas há sim uma intensificação pela relação
com as mudanças climáticas globais. E é aí que nós chegamos a esse alerta de que provavelmente nós chegamos a um processo de savanização, entrando numa desertificação, com muito menos os 40% de perda, que era o que se pensava uns anos atrás. O Carlos Nobre, se não me engano, foi ele que ele já está alertando para 25%, né? E os dados do INPE, do Amazon, já nos mostram que a gente tem uma perda já real de 15% a 20% da floresta amazônica. Então, a emergência está batendo a porta. Né? Bom, então, em relação a essa contextualização, eu acho que era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E, por favor, eu vi que o Carlos Nobre, ele falou na segunda-feira, né, ele deu a entrevista no Roda Viva, né, que é um programa bem famoso, ele falou uma frase que nós precisamos de solução. A gente está apontando as emergências, as tragédias, mas nós precisamos de solução. E vários grupos de pesquisa... eles apontam há muito tempo o potencial dos serviços ambientais, o valor da megadiversidade amazônica, o valor das cadeias produtivas atreladas aos produtos, aos processos da Amazônia. Então, a floresta ela é muito mais valiosa em pé, e valiosa no sentido de valoração econômica mesmo, às vezes a gente só consegue convencer, né, quando pensa no bolso, do que queimada e transformada em pasto, que em 7 anos já não produz satisfatoriamente. Tá? E aí a gente pode citar uma série de potenciais. Os rios voadores. Né? Vocês imaginam um processo de desertificação na Amazônia? As safras dos gaúchos aqui. Né? São Paulo, com mais uma emergência hídrica, sem chegar umidade para dentro do continente. Né? Um grande percentual do que se produz hoje na indústria farmacêutica vem da Amazônia. Poucas pessoas sabem, mas há um percentual bem alto que são de fármacos da Amazônia. O etnoconhecimento dos povos da Amazônia, né, que se perdem pela a sua expulsão das suas regiões, pela a falta de possibilidade de eles manterem a sua cultura. A geração de empregos, que cadeias limpas, de rede de sementes, de mudas, de restauração, de usos mais inteligentes e dentro da vocação da bacia amazônica, poderiam nos trazer. Tá? Aqui tem um dado bem interessante, esse dado é de uma pesquisadora e de um pesquisador, esqueci, o Coutinho, esqueci o sobrenome da pesquisadora, mas eles são da Amazônia, e eles fizeram um trabalho, esse trabalho é bem recente, em que eles mostraram que nos 70 milhões de áreas públicas da Amazônia, nós temos o sequestro de 25 bilhões de toneladas de gás carbônico. 25 bilhões de toneladas de gás carbônico equivale às emissões de todo o Brasil em 14 anos. Então, veja o potencial dessa floresta em pé. Tá? Passa, por favor. Eu estou me estendendo muito, desculpa, que eu gosto muito de falar. Mas, então, aí que fica, né? Toda essa retórica de ameaça à soberania, invasão, né? Ou que outros países vão tomar, a Amazônia não é nossa, e que a gente ouve há décadas. Afinal, eu deixo a pergunta para vocês, né? Qual é a verdadeira ameaça à soberania nacional? Qual é a verdadeira? Né? Pode passar mais rapidinho. E aí as soluções, né? Longe de mim, quem sou eu para pensar em alguma solução para a Amazônia? Isso são esforços, né? Mas a gente lê os tomadores de decisão, os pesquisadores que vivenciam a Amazônia, e a gente vivencia alguns problemas muito equivalentes aqui, né? E aí, como diz o Carlos Nobre, é preciso se falar de soluções também, né? E aí eu pensei em alguma coisa, né? Basicamente, muito simplistamente, aproveitar os potenciais dessa mega diversidade em pé, né? Ouvir a população do Amazonas, né? Que é o que o colega que o Gilberto Marques coloca no seu livro. Nós não ouvimos. E aí depois, quando nós expulsamos, e eles precisam de Bolsa Família, de assistência social, aí nós chamamos de vagabundos, né? Passa, por favor. E aí eu quero trazer para vocês
alguns trabalhos que nós fizemos no nosso grupo, que é o NEPRAD, lá da UFSM. Nós fizemos um trabalho no projeto RECA, não sei se vocês conhecem, que é uma reserva de assentados, fica em Rondônia, e eles já têm, se não me engano, 28 anos, beirando 30 anos, com sistemas agroflorestais, com os seus lotes. Eles se organizaram e se empoderaram com processos de sistemas agroflorestais. Hoje em dia eles têm a Cooper RECA, que é a cooperativa que trabalha beneficiamento, comercialização dos seus produtos. Então, são várias famílias que se mantêm a partir de uma outra dinâmica, que não é a dinâmica do derrubar e se atrelar a um mercado de commodity, de exportação. Né? Então, são com produções locais e com beneficiamento. Esse trabalho fez parte da dissertação da Jéssica Croda, é uma colega nossa, engenheira florestal também. Ela agora está fazendo doutorado, também com sistemas agroflorestais. A Jéssica passou um ano lá no RECA e nós levantamos toda a parte de análise financeira, de valores sociais e ecológicos dos SAFs para aquela comunidade e para a manutenção das condições dos serviços ambientais também. Faz favor. Aqui, volta só um pouquinho, desculpa. Aquela imagem superior, no canto esquerdo superior, é um SAF lá do RECA, é um SAF de 10 anos. Tá? O de baixo ali, eu creio que seja 10 anos também, não lembro mais. Agora, e aqui alguns dos produtos que eles extraem, eles beneficiam, tem os pontos de comercialização. Tá? Então, isso é empoderamento das mulheres, das famílias. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas frases que nós coletamos no trabalho de mestrado da Jéssica. Passa, por favor, depois eu volto. Passa. Aqui, esse aqui são agrosilvicultores lá do Projeto RECA e que foram entrevistados na dissertação. Então, eu vi o pessoal trabalhando com gado e derrubando tudo. Assim, eu tenho a minha mata intacta. Né? Ele é um agrosilvicultor. Enquanto que, se fosse trabalhar com a pecuária, estaria tudo derrubado. Um outro depoimento. Tira o sustento da família e ainda trabalho na sombra. Que beleza, né? Não fica com o sol na cabeça. Tá? Passa, por favor. O SAF é uma cultura que em uma pequena área tem bastante produção. Já o gado não, exige muita área. Os jovens estão todos aqui na roça ainda, sabe por quê? Porque nós trabalhamos juntos. Então, isso é empoderamento dessa comunidade. Tá? Pode passar. Agora, por favor, volta. Agora a última, prometo, não falo mais nada. Daí, pensando nessas soluções e vendo essas situações, né, da Amazônia, eu sempre faço analogia com o trabalho que nós fazemos no NEPRAD, que é o Programa Conexos Bioma Pampa. A gente trabalha com comunidades dos assentamentos da reforma agrária no Bioma Pampa. Poucas pessoas sabem, quando a gente pensa em Pampa, o que vem na mente? Grandes campos, o gaúcho a cavalo tocando o seu rebanho. Mas o Pampa é muito mais plural que isso, muito mais. Então, poucas pessoas sabem que nós temos cerca de 10 mil famílias assentadas, dá mais ou menos de 22 mil a 25 mil pessoas assentados no Bioma Pampa da reforma agrária. E eles passam por invisibilidade, por estereótipos, e nós estamos trabalhando com um universo de análise de mais ou menos 1.700 famílias, que têm os seus quintais agroflorestais, que já vem de um projeto anterior do INCRA com o FSM, Governo do Estado, e que elas foram selecionadas porque elas estavam no ano de início do projeto, 2011, na linha da pobreza extrema. Era R$ 70 per capita por família. Tá? E a gente está trabalhando com policultivo, soberania alimentar, agroalimentar, né? E vocês estão vendo aqui 3 imagens. Essas 3 imagens são de um assentamento, de mais de um assentamento da reforma agrária no município de Piratini, Bioma Pampa. Então, eles comercializam, eles já têm a sua tenda de comercialização. Aqueles pomares são os pomares implantados durante o programa do INCRA. Eles têm, então, de 2011 para cá, eles já comercializam citros do programa e também usam para subsistência. Vocês veem na imagem superior uma horta de medicinais. Isso é assentamento da reforma agrária. Mas o que a gente vê, assim como as pessoas que não conhecem os índios, é falar da reforma agrária sem nunca ter posto um pé no assentamento. Tá?
Desculpa, gente, falei demais, mas é que... Obrigada, gente. Passar a palavra para a Lorena, então, só lembrando, depois da fala dela, em torno de 20 minutos, com alguma tolerância, a gente vai abrir para estender o debate, perguntas e comentários de todos. Bom, então, boa tarde a todas e todos. É uma enorme satisfação estar aqui participando dessa mesa. Na verdade, eu me sinto assim muito honrada de poder compartilhar a mesa então com a Kate, com a Ana Paula, também com o nosso colega Pablo está fazendo a mediação, e não tenho dúvidas de que as falas delas foram muito mais enriquecedoras do que o que eu poderia trazer. Então, de certa forma, eu vou tentar até não usar os meus 20 minutos para a gente ter mais tempo de debate, poder aproveitar um pouco mais. De fato, eu venho pesquisando, então, já, enfim, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, questões socioambientais, mas queimadas não são exatamente um tema com o qual eu tenho algum nível de especialidade, muito pelo contrário, né? Então, a minha entrada aqui vai ser mais nesse sentido de contribuir por esse olhar de uma certa sociologia ambiental, estudo de ciência e tecnologia, para a gente tentar fazer a discussão um pouco a partir dali, mas também fazendo essa salvaguarda, né, que a Ana Paula fez, de que não, enfim, não é a fala de uma especialista nesse tema. Bom, de toda forma, então, como eu falei, eu fico muito feliz de poder participar desse debate, e sobretudo de poder aprender com as colegas, né? E porque eu acho também que, de fato, a gente tem tido, né, ao longo desse ano, uma profusão de questões ambientais adentrando o espaço público, né, e a arena pública de debate de uma forma muito presente. É até difícil de acompanhar às vezes, porque a gente está tendo tanta desastres, crimes se sucedendo, todos de escalas também tão grandes, né, que eu estava até comentando com algumas pessoas. Acho que quando a gente começou a organizar, acho que quando o pessoal aqui, né, do ILEA, que eu agradeço também o convite, começou a organizar, a gente estava fazendo uma discussão mais sobre mudanças climáticas até, e daqui a pouco veio o tema das queimadas. Agora, a bola da vez, e que eu acho que a gente precisa discutir, é o derramamento de óleo, né, em toda a costa do litoral do Nordeste. Então, a gente está tendo uma série de temas que a gente precisa, de fato, discuti-los, pensar junto, e a partir desse momento de encontros, né, entre diferentes trajetórias, diferentes áreas disciplinares, que é o que o ILEA promove, a gente também, sobretudo, pensar formas de agir diante de tudo isso, né? Então, acho que nosso desafio também passa muito por ali. Bom, mas então, em relação às queimadas especificamente, né? Então, acho que todo mundo se lembra que um acontecimento bastante marcante, que no dia 19 de agosto desse ano, né, é quando que isso começa a se tornar essa questão pública de que, bom, precisamos falar sobre queimadas. Então, no dia 19 de agosto desse ano, às 3 da tarde, né, o céu de São Paulo escureceu abruptamente, né? Não era uma chuva que se formava, não parecia com nenhum fenômeno meteorológico conhecido, né? E aí a sensação compartilhada e logo expressada nas redes sociais, começaram a ter uma série de postagens, Twitter, Facebook, etc., retomavam um medo que é anedoticamente atribuído aos gauleses, né, ali do Asterix, que é o medo de que o céu desabasse sobre suas cabeças. A gente começou a ouvir relatos das pessoas. E aí uma pequena nota assim, pessoal, a minha irmã mora em São Paulo, e aí nesse dia ela começou a mandar fotos do céu, de fato falando, gente, eu nunca vi isso, o que está acontecendo, né? E era o que estava também repercutindo nas redes sociais. Então, esse medo de que o céu desabasse sobre suas cabeças, né? Logo a partir dali, começou uma profusão de explicações, ou principalmente de tentativas de explicações, muito no calor do momento, até que se estabeleceu a possível causalidade, né? A razão dessa queda do céu, que estava sendo presenciada, né? Eram as queimadas ostensivas na Amazônia. De fato, e aí, então, a partir do momento que se identificou isso, começou a ser também trazido à tona e ganhar algum relevo, né? De fato, já havia várias semanas que
a gente tinha relatos de moradores de Manaus, moradores de Porto Velho, né, denunciando mesmo, e de várias outras cidades também, denunciando a intensidade do processo, que ainda que recorrente, nesse ano tomou proporções, né, nesse ano de 2019, tomou proporções muito mais dramáticas, né. E aí, a partir de então, uma série de repercussões e acontecimentos políticos se sucederam, ganharam a mídia e ganharam, então, o debate público. Virou notícia, né? Virou questão. E foi ganhando, ampliando em escala, né? O que eu gostaria, então, de discutir muito sucintamente com vocês é que esse acontecimento demonstra de uma forma muito explícita como que é a relação entre ciência e política, né, que é uma outra forma da gente pensar a relação entre natureza e sociedade, são relações completamente imbricadas, ou seja, ainda que muitas vezes sejam apresentadas como completamente diferentes, né, na prática o que a gente tem é um embaralhamento de tudo isso. E esse embaralhamento é completamente central para a nossa democracia. A gente não pode negligenciar, então, essas inter-relações, né? Bom, e aí eu gostaria, então, de, nessa perspectiva, né, começar remetendo a uma citação de um autor que é um sociólogo, filósofo, antropólogo, uma pessoa que brinca, assim, é meio indisciplinada, né? Ou seja, não respeita muito essas cartografias disciplinares, que é um francês chamado Bruno Latour. Tem uma citação dele que eu acho que é muito repetida e que, nesse caso, se aplicaria também de uma forma muito pertinente, que é a seguinte, eu cito agora, ele diz: o buraco de ozônio, bom, é um texto que ele escreveu na década de 90, na década de 90 a grande questão era o buraco da camada de ozônio, né? E aí ele fala: o buraco de ozônio é por demais social e por demais narrado para ser realmente natural. As estratégias das firmas e dos chefes de Estado, demasiado cheias de reações químicas para serem reduzidas ao poder e ao interesse. O discurso da ecosfera, por demais real e social, para ser reduzido a efeitos de sentido. Ou seja, o que ele está querendo enfatizar? Não tem como a gente tratar algo como apenas sentido, apenas linguagem, apenas a forma como as pessoas representam, então, suas preocupações quanto ao futuro, assim como também não é só uma relação, ainda que estejam presentes essas relações de sentido, elas não explicam exclusivamente o que acontece, assim como não são apenas tramas de poder de chefes de Estado, ainda que essas tramas também estejam presentes, e ainda que a gente tenha, de fato, nesse caso, né, diferenças na concentração dos gases atmosféricos, a gente também tem narrativas sobre isso que interferem no curso, interferem na forma como a gente vai lidar com essas mudanças na concentração. Ou seja, se a gente tratar como caixinhas separadas, a gente perde o todo, a complexidade do problema. E a gente precisa, então, de abordagens que sejam mais indisciplinadas, no sentido de transitar melhor entre poder, efeitos de sentido e materialidades do tipo taxas de concentração de gases. A meu ver, e um pouco o que eu queria propor e discutir com vocês, é que nesse caso das queimadas aconteceu exatamente isso. A gente tinha, e a gente tem, né, de fato, uma materialidade importante, a gente tem a floresta queimando, a gente tem usos políticos disso e a gente tem discurso sobre isso. E tudo isso de uma forma muito entremesclada, muito embaralhada. E a gente precisa pensar isso junto para que a gente possa agir diante disso. Para discutir, então, a esse respeito, eu queria enfatizar apenas 3 pontos desse problema, né, desse fenômeno dessas queimadas. Um primeiro são as controvérsias em torno dos dados. Então, a gente teve um nível do debate público sobre o tema, que foi uma disputa científica sobre o quanto que essas queimadas eram naturais ou não, né? E aí um pouco essa acusação, né, que a Kate retoma: não, a Amazônia queima mesmo, então quem que está queimando? E aí o quanto que essa queimada esse ano foi maior ou não foi? Então teve toda uma disputa da ordem do uso dos dados, né? Um segundo aspecto, que é a construção do problema ambiental, ou seja, o quanto que isso é um problema ambiental e como que a gente age diante disso. E, finalmente, retomar essa ideia da queda do céu, que eu acho que também é bastante importante. Bom, então, em relação a esse primeiro aspecto, né, do uso dos dados,
os dados, na verdade, essa controvérsia e essa disputa política em torno das queimadas, se ela eclodiu de uma forma bastante eloquente, né, ali no final de agosto, na verdade ela começou um pouco antes com as disputas a respeito dos dados do desmatamento na Amazônia, né? E a Ana Paula já trouxe um pouco isso. Acho que todos vocês devem ter acompanhado todo aquele bate-boca, né, mesmo entre o atualmente ex-diretor do INPE, né, Ricardo Galvão, e o ministro do Meio Ambiente, o presidente, né, e todos descredibilizando o trabalho, né, do então diretor do INPE, e depois, posteriormente, a sua demissão, e tudo muito a partir da divulgação da informação de que o desmatamento, que foi mais ou menos no final de julho, início de agosto, né, de que o desmatamento na Amazônia cresceu 50% em 2019, né, e 2019, então, sendo justamente o primeiro ano do governo, né, presidencial de Jair Bolsonaro, que foi uma pessoa que abertamente, na sua campanha política, falou, né, contra o IBAMA, com essas falácias de indústria de multa, né, do IBAMA, e contra a fiscalização ambiental, né, e sobretudo, colocando a fiscalização ambiental como uma marionete de ONGs que, na verdade, estariam interessadas, né, teriam interesses escusos e não ditos, né, a respeito da preservação ambiental, ou seja, todo discurso de preservação ambiental seria apenas uma fachada, né, para velar o interesse real dessas ONGs, que seriam um interesse de subjugação do país, né, às outras potências mundiais, enfim, toda uma lógica conspiracionista, né? E aí, então, justamente no primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro, a gente tem os dados apontando para um crescimento do desmatamento de 50%, né? E esses dados foram apresentados foram colhidos, né, a partir de um sistema de monitoramento, né, que é um sistema que chama DETER, né, e é uma das vias de monitoramento dos dados sobre a Amazônia produzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né. Então, o DETER é considerado o sistema rápido de alertas do INPE, né, e aí esse sistema, então, começou a ser vilipendiado, então, pelo Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né. É interessante que aí uma boa parte, então, da discussão não foi duas coisas, assim, acho que primeiro a gente tem um deslocamento do lugar do desmatamento, ou mais precisamente do combate ao desmatamento, na política nacional e internacional. O Brasil, como a Ana Paula já colocou, durante muitos anos, durante uma década, se posicionou nos acordos internacionais, nas negociações, nas arenas internacionais de discussão ambiental, com um certo protagonismo, muito a partir da sua capacidade de reduzir o desmatamento, né? E essa redução do desmatamento como uma estratégia prioritária, então, de mitigação às mudanças climáticas do Brasil. E por conseguir uma redução bastante efetiva desses dados de desmatamento, né, no período entre 2004 e 2012, o Brasil conseguiu, então, se credibilizar nessas arenas internacionais de negociação e colocar, de fato, algumas das propostas do governo brasileiro que foram, claro, com transformações, foram se colocando como propostas completamente abarcadas pelos fóruns internacionais de negociação de mudanças climáticas, como, por exemplo, a ideia das responsabilidades comuns mais compartilhadas, comuns mais diferenciadas, né? A ideia das contribuições nacionalmente determinadas de cada país em relação às mudanças climáticas. Tudo isso foi formulado muito em diálogo com o Brasil, né, com a posição do Estado brasileiro, a partir desse protagonismo que o Brasil conseguiu ao mostrar um esforço de redução de desmatamento importante e, sobretudo, esse esforço conseguindo resultados
bastante positivos. Então, tem uma primeira coisa que é se retirar, então, essa centralidade do combate ao desmatamento como uma pauta prioritária, né, do governo brasileiro, o que desmorona, em boa medida, né, a posição do Brasil nessas negociações. Uma segunda questão, então, para além desse deslocamento, é que, mais do que, ainda que esse deslocamento esteja claro, esteja nítido, ele não é argumentado enquanto tal, do tipo, a gente não nos interessa mais combater o desmatamento. Em vez de se falar isso abertamente, o que se falou foi, esses dados não são confiáveis, né? Então, a gente tem um ocultamento mesmo da dimensão mais propriamente política, ou seja, se a gente afirma desmatamento é uma questão prioritária, não é prioritária, a gente pode discutir politicamente a relevância do combate ou não ao desmatamento. O que o governo atual fez, em vez de levar para o debate a discussão política, foi falar, não vem ao caso se reduzir o desmatamento é ou não importante. O que vem ao caso é que o deter não é confiável, né? E aí, com esse tipo de argumentação, o que faz é despolitizar o debate, porque o debate se torna, então, uma controvérsia científica, uma controvérsia em torno dos dados. O que eles começaram, e até teve aquele episódio bastante lamentável, na verdade, mas emblemático, né, que foi o debate entre o Ricardo Galvão e o Rodrigo Salles. O que o Rodrigo Salles fazia o tempo todo era apresentar dados alternativos, para, de uma forma, tentar descredibilizar a fala, né, do Ricardo Salles enquanto uma autoridade científica legítima. Então, é uma desautorização da ciência, falando que é uma ciência imprecisa, né, e etc. Então isso é uma forma muito importante de se esvaziar o debate político. Então, só retomando, né, o sistema DT, ele foi criado em 2004, né, ele é considerado justamente um dos responsáveis pela redução da velocidade de desmatamento da Amazônia. Então, se o Brasil, né, conquistou essa credibilidade ao apresentar esses dados de redução, em boa medida se deve ao DETER, né, e aí os dados que a gente tem é que esse desmatamento, ele reduziu 83%, então, né, entre 2004 e 2012, e o DETER, ele é importante nisso, esse sistema, ele é importante nisso, porque ele fornece alertas diários. Então, diferentemente de outros programas como o PRODES, como outros sistemas de monitoramento do INPE, a funcionalidade dele é diariamente emitir boletins de como estão, a partir da visualização ali dos satélites, de onde está tendo foco de desmatamento, e aí, a partir desse boletim, esses boletins são usados, né, são recebidos pelo IBAMA, e o IBAMA pode, então, mandar equipes, né, de fiscais a campo para, no momento, autuar os desmatadores e impedir, então, isso que é considerado um crime ambiental. Ou seja, a gente também está falando de uma coisa que não é exatamente discutível se deve ou não ser combatida, porque o desmatamento é considerado pelo Código Florestal Brasileiro como um crime ambiental, né? Segundo os dados do MAP Biomas Alerta, né, que usa imagens do DETER e também de outros sistemas de detecção rápida, 95% do desmatamento da Amazônia é ilegal. Então, é muito importante a gente ter, uma taxa absurda, né, 95%, não tem nada a ver, né, com aquelas outras formas de uso do fogo que a Kate estava falando. E aí tem um sistema que imediatamente identifica, né, no ato, no momento do desmatamento, onde ele está ocorrendo, e pode mandar fiscais. Foi durante, né, toda a primeira década dos anos 2000 uma forma bastante eficiente de se combater esse desmatamento, né? Bom, o DETER, ele é um sistema que vem sendo utilizado desde 2004, né, mas, como eu já falei, ele não é o único, e porque exatamente tem sido colocado como uma estratégia de Estado mesmo, investir em tecnologias eficientes e, sobretudo, em um órgão eficiente de pesquisa
voltada para ação política, pesquisa que produza evidências científicas que possam pautar ações políticas com a melhor tecnologia disponível, que é o INPE. Então, o INPE, ele atua nessa área de geoinformação e sensoriamento remoto desde os anos 70, desde 1970, né? E hoje é considerado mundialmente como um dos principais centros de produção desse tipo de informação. Até curiosidade, o Brasil, a partir do INPE, é um dos poucos países que possui modelos próprios de formulação de cenários de mudanças climáticas, o que também geopoliticamente é extremamente importante, porque toda essa negociação sobre meta de redução as metas de ações, né, de mitigação, ações de adaptação, o quanto que a gente precisa e como a gente precisa agir para evitar que a temperatura média da Terra chegue ou não ao aumento de 2 graus Celsius, etc. Tudo isso é feito a partir de cenários, né, a partir de modelagens climáticas, né, e esse conhecimento sobre como produzir essas modelagens, ele é extremamente concentrado em alguns países. E aí os países que são donos, né, do conhecimento, ou seja, que são capazes de produzir esses cenários, acabam ditando os rumos dessa ação climática global. Ou seja, o Brasil ter conhecimento suficiente para produzir cenários, para produzir modelos que são confiáveis, coloca o Brasil também numa posição de negociação muito mais favorável do que se ele não tivesse. E o INPE detém também esses modelos, né? Então, isso é uma decisão estratégica de governo que veio sendo tomada, né? Então, mais do que de governo de Estado, porque justamente atravessou diferentes governos, né? Em relação especificamente ao desmatamento, os principais sistemas de monitoramento são esses, o PRODES e o DETER, né? E os dados gerados por esses monitoramentos, eles vêm sendo utilizados, então, pelos sucessivos governos federais, né? Desde o final da década de 80, como subsídios às políticas ambientais, né? E também como subsídios às políticas relacionadas às mudanças climáticas, ou seja, é um tipo de ciência muito específico que serve à formulação e ação de políticas públicas, né? Então, por um lado, a gente tem o conhecimento técnico-científico embasando essa formulação de políticas públicas e, por outro lado, em outros momentos, a gente tem esse mesmo conhecimento sendo alvo de questionamentos quanto a seus resultados, como a gente viu agora de uma forma muito incisiva, mas não pela primeira vez, né? Na verdade, o próprio DETER, em 2008, já tinha sido objeto também de uma controvérsia muito grande. Em 2008 foi outro momento em que os alertas de desmatamento dispararam, e aí naquele momento, o então governador do Mato Grosso era o Belairo Maggi, né, que é um conhecido sojicultor, e ele questionou publicamente os dados a partir de uma imagem de satélite paga por ele. Então, o que o Maggi fez, né? Ele era considerado, então, o grande rei da soja, né? O que ele fez? Ele pagou uma consultoria por conta própria, isso enquanto governador do estado do Mato Grosso, para produzir dados alternativos e disputar, então, com o INPE, né? Disputar com o DETER quem que estaria certo a respeito desses dados, porque a argumentação era basicamente a mesma. Esses dados estão errados, não, isso não é compatível com o desmatamento que a gente tem observado. E aí, naquele momento, em 2008, a checagem dos alertas em loco mostrou que o INPE estava certo, né? Então, dessa vez, de novo, a gente teve essa controvérsia, mas a gente não chegou até essa checagem em loco. Por outro lado, os acontecimentos que se sucederam confirmaram, né, que os dados do DETER estavam, de fato, muito mais confiáveis do que estavam sendo questionados. De todo modo, o que eu queria enfatizar é o quanto que o conhecimento científico, então, ele é modulado por essas pressões políticas, ou seja, por uma parte, ele só é possível por uma motivação política, ou seja, essa decisão do Estado em investir na produção de conhecimento para embasar políticas, né, formulação de políticas e ações de fiscalização, por exemplo, como também ele é descredibilizado ou vulnerabilizado de acordo também com interesses. Bom, daí passando para o segundo tópico, que é a construção do problema ambiental. O que a gente viu a partir dali? Então, a gente teve todo esse questionamento dos dados, dos desmatamentos, e aí, de repente,
gera essa crise, né, essa fumaça, essa grande nuvem de fumaça. Primeiro começa a causar, né, perplexidade nas capitais, né, do norte, e ela vai descendo e chega a São Paulo e causa essa grande comoção em um momento em que estava se preparando um encontro, né, do G8. Então também teve esse timing político que foi uma coincidência, mas que foi bastante importante, porque neste momento, então, essa crise na Amazônia, como foi chamada, mobilizou governos em diferentes partes do mundo. Então, não era mais uma questão apenas interna, nacional, no Brasil, mas era uma discussão que colocou o Brasil no centro das atenções, gerando uma crise que foi considerada sem precedentes durante a democracia para a política externa no Brasil. Então, a gente viu uma série de falas do presidente da França, né, do Macron, da chanceler da Alemanha, enfim, uma série de grandes lideranças políticas comentando a respeito da crise da Amazônia, e é interessante ver como que na fala de cada uma dessas lideranças, o problema era enquadrado de uma forma ligeiramente diferente e atendia a interesses que eram também ligeiramente diferentes. Então, em cada gesto, em cada ação, em cada fala pública, né, os líderes eles calculavam os efeitos de suas ações, sobretudo entre seus próprios eleitores e interesses nacionais. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles estavam fazendo a defesa da Amazônia enquanto patrimônio da humanidade, tinham agendas protecionistas em relação às suas próprias agriculturas que estavam sendo negociadas e que a partir dali eles começaram a tensionar também. Isso nos lembra um outro autor da sociologia ambiental, que é o John Hannigan, um canadense, que ele vai dizer que uma situação só se torna um problema ambiental quando ela é construída enquanto tal. Ou seja, ele vai falar, os problemas ambientais, ainda que eles tenham uma base objetiva, eles não são um resultado direto dessa, por exemplo, da poluição do rio. O exemplo que ele dá mais didático, digamos assim, ele fala, na cidade onde ele nasceu tinha um rio, e esse rio, em determinado momento, começou a ser bastante contaminado por dejetos de uma indústria que se implantou na região suburbana ali dessa cidade. Esses dejetos poluindo o rio eram vistos como algo muito bonito. O rio estar poluído era visto como um sinal de progresso. Era, olha que bom, nossa cidade está crescendo, né? Então, o mesmo rio poluído era visto, poxa, isso como uma coisa positiva. Passados alguns anos, começou a se tornar inaceitável um rio ser tão poluído. Então, a partir dali, ele vai falar que a gente precisa de etapas de construção do problema ambiental, ou seja, não é só a base física, mas ele precisa ser entendido como tal. Nesse caso das queimadas da Amazônia, a gente consegue ver, eu até usei isso como exercício em aula, porque na época eu estava ministrando a disciplina de Sociologia Ambiental, e um dos autores que a gente ia discutir era esse. Em aula a gente fez essa construção, dava para ver exatamente as etapas da construção de um problema ambiental, que passa por produzir imagens que sejam bastante apelativas, no sentido de serem muito tocantes, conseguir mobilizar interesses diferentes, produzir um discurso público. E a gente viu essas lideranças políticas se transformando essas queimadas, essa fumaça, em então um problema ambiental, ou seja, algo que mobiliza diferentes interesses. Falei que ia falar pouco, mas acho que eu já estou falando muito, né? Então eu vou passar um pouco mais rápido e vou para o último tópico, que é justamente a queda do céu. Por que a queda do céu? Bom, primeiro, essa foi a fala, né, a reação primeira das pessoas que presenciaram esse momento lá do céu escurecendo abruptamente em São Paulo. Mas eu acho interessante a gente falar a queda do céu, porque em 2015 foi publicado um livro, não sei se todos vocês conhecem, senão eu recomendo fortemente que procurem conhecer, um livro com dois autores, que são o Davi Copenaua e o Bruce Albert. O Davi Copenaua, então, é um indígena, uma liderança indígena que atua publicamente, né, promovendo discursos, fazendo quase que assim, uma tarefa pedagógica de explicar para as pessoas, né, muito sobre o mundo indígena e tentar estabelecer diálogos, pelo menos desde a década de 80. E o Bruce Albert é um etnólogo, é um antropólogo que o acompanha há mais de 30 anos, né? Então, o Davi Copenaua, ele fez relatos, né, em língua Yanomami para o Bruce Albert. O Bruce Albert, então, traduziu esses relatos, eles discutiram muito sobre isso, e a partir dali, eles
produziram essa publicação. Foi uma publicação que saiu primeiro na França, né? E em 2015 foi publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil, né? E é um livro enorme, assim, mas extremamente rico, extremamente interessante, né? E basicamente nesse livro, e chama A Queda do Céu, exatamente, né? E nesse livro, o Davi Copenau, que é esse líder Yanomami, ele relata então a sua história e suas meditações de xamã, né, frente ao contato do seu povo com os não indígenas, e esse contato extremamente predatório, né, então o seu povo sofrendo, né, e a gente sabe muito, tem um vasto material sobre o quanto que os Yanomamis têm historicamente sido... enfim, tem sofrido uma série de situações dramáticas na relação com o não indígena, né, com o povo não indígena, e a tradução do termo Yanomami para os que seriam os brancos ou os não indígenas é o povo da mercadoria, né? Então isso é muito interessante, assim, que acho que eles conseguiram captar muito bem o que move, né, essa sociedade envolvente, né? E ele vai relatando então as dificuldades e os desafios da manutenção da existência Yanomami frente, né, à relação com o povo da mercadoria desde a década de 60. E aí no final do livro, né, então nos últimos capítulos, o Davi ele alerta, e é quase que em tom profético, assim, ele tem um tom bem assim, enquanto xamã, né, falando que vai acontecer. Ele diz que quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo. Então ele fala, olha, hoje a gente está nesse cenário que é dramático porque a gente ainda tem xamãs e estão segurando um pouco. Na hora que a gente não tiver mais Amazônia, na hora que a gente não tiver mais xamãs, vai desabar. E isso vai fazer com que não só os Yanomamis morram, que todo mundo morra, né? Que será o fim do mundo. E exatamente esse fim do mundo por a queda do céu. Eu acho bastante emblemático, bastante significativo que essa mobilização toda para começar a discutir de uma forma mais séria, né, o que está acontecendo na Amazônia, o modelo de desenvolvimento, esses usos e abusos políticos que a gente tem visto em relação à política ambiental, tenham eclodido a partir dessa sensação de que o céu estava mesmo desabando, né, e desabando em São Paulo, né, assim, porque precisou chegar em São Paulo para que isso se tornasse uma questão. Enquanto estava em Manaus, Porto Velho, isso não virou uma questão pública. Mas quando em São Paulo começou a se sentir isso, de fato, isso virou um tema. Então eu queria encerrar, pulando um pouco, falando isso, né? Como que a gente vai ouvir, quando que a gente vai ouvir esse chamado, e sobretudo que a gente vai começar a levar isso a sério, né? Essa é uma questão, a meu ver, extremamente central para a gente pensar quais as condições de democracia em contexto de antropoceno, né? Enfim, a gente pode discutir um pouco esse contexto de antropoceno no debate, se for do interesse de vocês, e, sobretudo, como que nós vamos orientar a nossa prática, né, e nossa ação política nesse contexto, como bem disse a Kate, né? O que a gente está fazendo em relação a isso. É isso.